Só que assim, eu tô falando da NJ, cara. É onde tá o Estado, a Folha, todos os caras. Meu, só os caras pica, entendeu? Tipo assim, 52 jornais, mas os maiores que tem, do Brasil. Entrando lá, conseguimos entrar e tudo mais, e aí começando. Então, o Ditado, a NJ, e aí fomos. Fala galera, beleza? Chegamos a mais uma edição do podcast de Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica do glamour, depois tudo deu certo. Aqui a gente gosta de contar toda a trajetória, os perrengues e também tudo aquilo que fez o empresário crescer até chegar no ponto do resultado final. Estou aqui eu, Luiz Vacari, eu representando o Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. E o Luiz, como sempre, é o Nacho e a Love Burger. E hoje, o nosso 43º episódio, a gente tem a honra de receber aqui Rodrigo Malagoli. Grupo Novo Dia tem várias marcas, vários projetos, já conversei com o Rodrigo aqui, falta tempo, mas é um desafio do empreendedor, que é quando a gente tem mais de uma marca, mais de um projeto, como que a gente faz para gerenciar tudo isso. Rodrigo está aqui para contar um pouco para a gente disso aí. Rodrigo, primeiro, gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite, pela presença. E conta aí, para quem não conhece, quem é o Rodrigo? Cara, o Rodrigo é um cara curioso, um cara que está sempre estudando tudo e aprendendo e tentando achar soluções para alguns problemas de hoje. Então, o Rodrigo é exatamente isso. Então, eu comecei lá atrás, comecei moleque, num portal de internet aqui. Isso, eu tinha 17 anos. Isso que ano que era? Cara, era antes dos anos 2000. Então aquela internet legal. Internet de escada. Escada ainda. Escada. A gente tinha um portal de... Era um shopping, na verdade. Eu posso até falar porque não existe mais. Jundishop, era o nome, jundishop.com.br. Jundishop. E a gente começou assim, me chamaram para trabalhar na época, né? Tipo assim, eu entrei como funcionário. E aí eu comecei a entender como que era essa questão de você fazer portal de internet, né? Eu sabia Você já era de TI, alguma coisa ou não? Eu sempre fui de design, cara. Tá. Entendeu? Eu sempre sou publicitário e tudo mais, mas assim, eu sempre fui muito na área visual. Então eu entrei para ser designer do portal. E aí eu comecei a entender como que era fazer para a internet design, que é diferente de você fazer. Totalmente. Né? E isso eu tô falando realmente naquela época que tinha internet de escada. Mesmo. Ainda tinha, cara. E era uma coisa muito nova. Era uma web estática. Você tinha, era tudo estático. Cheio de pop-up, né? Cada página era um arquivo. Então, assim, a gente tinha que desenvolver tudo aquilo e fazer link. Se você tivesse que fazer um link para um negócio e mudasse, você tinha que mudar tudo, todas as páginas. Era bem complicado. Nossa, era o caos, mano. Era. Mas era legal, eu gostava de fazer isso daí. E foi, acho que assim, aí depois eu fui para a área de publicidade mesmo, né? Que eu estava estudando publicidade. Fui diretor de criação de uma agência na época. Aqui em Jundiaí, não existe mais também, chamava New Media. E aí dali eu gostei muito do resultado e aí eu montei minha primeira agência, né? Que isso foi no ano de 2004, mais ou menos. De lá para cá não parei mais de empreender, então foi essa a minha experiência aí. Mas tem agência ainda ou não mais? Não. De publicidade? Não, eu mudei o foco. Então, mas por que você quis empreender? O que fez você falar assim, puta, não quero trabalhar mais para os outros, eu acho que já tenho potencial para trabalhar para mim? Cara, eu assim, quando você está trabalhando para os outros, você tem algumas limitações e às vezes assim, as pessoas que estão ali, né, que você está servindo ela, às vezes não tem a mesma cabeça que você, não tem a mesma vontade, o mesmo desejo de crescer, ou tempo, de aprender, ou de entender novos mercados. Então, às vezes as pessoas param no tempo. Isso é muito comum, né? Você vê hoje na questão aí de mercado do empreendedorismo, é isso. As pessoas se pararem no tempo, justamente elas morrem, né? Então isso que é. E eu tive isso na época, né? Eu falei assim, não, mas as coisas podem ser melhores. Eu falei assim, não, acho que vou começar a empreender. Só que ficava assim, ó, vou, não vou. E tipo assim. Aí o que aconteceu da pessoa que estava com a agência, ela falou assim, vou fechar a agência. Né? Porque ela começou a trabalhar para os outros, ela fez o caminho inverso, ela era empreendedora, ela resolveu ser CLT, né? E aí eu falei assim, bom, agora é o momento, ou eu vou procurar emprego ou eu vou empreender. E aí eu optei por empreender. Mas aí veio alguma oferta dela ou você resolveu ir para o mercado mesmo? Não, vou empreender e vou tacar a cara. Ela até chegou na época, né? Ela fala assim, Rodrigo, você não quer manter alguns clientes e tudo mais, né?
Até no começo, assim, eu comecei a fazer, só que assim, ainda era no modelo tradicional e eu estava querendo mudar. Era numa época, tipo assim, a gente queria fazer a publicidade 360, sabe? Famosa. Que na época, vamos falar em 2004, isso não tinha. Não, né? então, e a gente queria dar essa modernizada, né? Então, e tanto é que, tipo assim, a gente teve clientes, na época que eram grandes pra caramba. A gente atendeu a Correios Mercúrio. Posso falar marca? Pode. Não sei, né? Pode, não tem problema. Falando bem? Falando bem, só pra falar mal. A gente atendia, por exemplo, o Correios Mercúrio, Ex Científica, o Arden Balsas, a Philips do Brasil. Então, assim, você atendia empresas grandes na época, né? Então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora, né? Foi bem legal. Você tinha um time grande, então, né? Tinha, cara. Na época, a gente chegou a ter 18 pessoas trabalhando. 18 pessoas. Cara, 18 numa agência. Uma agência, cara. Mas é porque normalmente esse tipo de empresa, né? Como grandes, né? Eles exigem muito material, né? Técnico, especificações, né? Sim. E a comunicação deles é muito grande. Então você precisa ter um time grande, né? Mas o Rodrigo falando aí, eu vivi a mesma época, porque a minha agência... Você atendia a indústria também, né? Atendia a indústria e foi mais ou menos nessa época, 2005, 2006, que a gente começou. E eu lembro que a gente tinha muito aquela questão de falar para o cliente né? Não, vamos fazer uma campanha 360 graus. Não, campanha 360 Isso. A campanha... justamente, né? Que nem hoje, quando você fala de tráfego pago, quando você fala de qualquer tecnologia, qualquer novidade, naquela época, quando a gente fala de campanha 360, você viu? É olhar para o mercado, mas olhar para fornecedor, é olhar para o público interno. Então, você olhar todos os públicos de interesse da empresa, né, os famosos stakeholders, né? Então, assim, olha para tudo e comunicação para tudo, dentro de uma mesma linha, mesmo conceito. Né? Era uma coisa que era muito vendido na época mesmo, era o que tornava... Eu adorava trabalhar com indústria. Trabalhar com indústria para mim era muito legal. E indústria grande sempre tinha bastante canais, né? Vários canais. Então, tinha o canal B2B, mas às vezes a mesma empresa tinha um B2C legal, né? E aí, como era uma empresa grande, você tinha que fazer o trabalho interno também para tudo funcionar. Era um puto tesão mesmo fazer naquela época, né? E aí, você trabalhava você trabalhava com marketing, você trabalhava com RH, você trabalhava, então Sim, vários setores para dentro da empresa. E o mais legal é que essas grandes indústrias, né, que nem eu pegava também, eram 2, 3 agências, cada um de canal. Então eu lembro que tinha cliente que eu pegava endomarketing de trade, outra pegava brand, outra pegava o início do digital. Então era muito espaço, né? A época áurea da publicidade, né? E o legal de você trabalhar assim como agência e indústria, como eu falei, eu sempre fui muito curioso, né? E cara, eu sabia tudo de tudo, entendeu? Então assim, eu ia trabalhar com Correios Mercúrio, eu sabia tudo sobre Correios. Eu sabia que, por exemplo, eles fizeram a primeira correia curva na época, sabe? Tipo assim, aí você ia trabalhar para a Philips, você tinha que saber tudo dos produtos deles. Aí você ia trabalhar para a Ex Científica, eles tinham na época um portfólio de 24 mil itens. Nossa! Entendeu? Então, assim, era muito grande, assim, e eu aprendi muita coisa de tudo. E isso sempre foi muito legal para mim. O publicitário, a gente é abençoado por isso, né, cara? Cara? Porque a gente tem que entender um pouco de tudo, né? E é muito gostoso. Gostar de todo tipo de música, assistir todo tipo de filme. As referências, né? As referências, né? Porque a criatividade vem daí, né? Uma pessoa criativa é aquela pessoa que consome de tudo, né? Porque os gatilhos de ideias vêm da quanto você conhece das coisas, né? Isso é muito legal. Tanto que às vezes quando a gente estamos 3 publicitários aqui, né? Esse papo vai ser meio... meio louco aí. Porque a galera acha que publicitário é tudo louco, né? A galera E tem razão. Se você acha que publicitário é tudo louco... A gente veio aqui pra confirmar. Não sei o quê. Você tem razão. Mas assim, quando a gente vai falar com publicitários, né, a gente também é da área acadêmica, não sei se você chegou a dar treinamento, deve ter dado treinamento durante a vida aí, mas quando a gente vai falar assim, quer ser publicitário, a primeira coisa é repertório. Né? Então você tem uma palavrinha-chave, é repertório. Então assim, amplia o que você puder saber. Tem coisas que você tem que saber para não ser alienado. Então você não sei nada daquilo. Você tem que saber pelo menos o básico. E tem coisas que é referência, que assim, aquilo que eu vou seguir, aquilo que eu acredito. É um puto tesão, mas aí teve muito perrengue no começo ali, como agência? Cara, no começo sempre tem, né, cara? Eu comecei numa salinha minúscula, tipo assim, acho que era... Tinha uma realidade de 18 pessoas. 3 por 3. 3 por 3? Era um stand. Pequeno pra caramba, era isso aí. Acho que era 12 metros, porque tinha um banheiro também, uma recepçãozinha, entendeu? Acho que eram 12 metros, você falando aí, eu lembrei. Mas era quantos negros lá dentro? Não, ali eram 3, a gente começou com 3 pessoas, entendeu? E aí depois a gente foi crescendo, mudou pra uma casa, da casa
E aquele negócio, trabalhar até madrugada, fumando, bebendo, entendeu? Que era na com época, que era normal isso, né? Era fumando, bebendo e congêneres. E era muito legal, cara. Assim, eu tenho saudades, eu gostava dessa época. Cara, hoje as coisas mudaram muito, né? Não pode mais fumar, não pode mais... Hoje em dia não tem mais essa pegada igual, acho, que antigamente de publicidade, né? É mais pegado meio de Mad Men, né? Do seriado lá da gente. Legal. Não, e tinha uma cultura da publicidade, né? Que é a cultura do café, a cultura da bebida, a cultura das madrugadas, a cultura, né, Não tinha hora, né? Não, de ter que Eu dormia na agência. Não, assim, qual que é o dever do publicitário? Responder à concorrência. Então, se tem uma campanha lá, o cara, vamos virar madrugada para fazer, né? Você vê que hoje você quase não escuta isso, né? Mesmo as agências grandes aí, você não escuta mais essa... Não tem. Hoje virou home office tudo, né? Então... Hoje as campanhas que eu mais gosto, cara, acho que a melhor propaganda para mim de resposta que teve, né, foi da Coca-Cola com a Pepsi. Vocês lembram daquela campanha? Tinha uma rivalidade. Que eles falaram, que eles lançaram uma campanha, a Coca-Cola lançou uma campanha falando que a Coca-Cola vendia a cada 2 latas, a Pepsi vendia uma, e eles lançaram a propaganda do menininho, que ia na máquina, pegava 2 latas de Coca-Cola, punha no chão, subia nela, pegava a Pepsi, largava e as... Puta, cara. Então, mas só que o que tá atrás de um comercial como esse, né? O que está atrás é que alguém fez uma estratégia, alguém falou assim, puta, a gente precisa rebater rápido. Essa agência, isso, cara. Se vira aí, entendeu? Roteiro, aí você envolve o fornecedor no meio também. E, então você foi pro 12 metros, 3 pessoas, e aí começou a sofrer com a parte que você não enxergava do empreendedorismo. Cara, aí a gente cresceu, então, tipo assim, foi muito legal, né, esse crescimento. Ele foi rápido até, porque... Como eu falei, né? A gente pegou umas grandes empresas, né? Tinha que contratar. Então, assim, a gente foi rápido. Então, assim, eu tive que aprender os departamentos de uma agência. Você tem departamento de mídia, departamento de criação, departamento de atendimento, administrativo, você tinha tudo isso, né? E eu nunca fui muito de administração, fui muito de criação, sempre voando. Né? Então, assim, depois que eu aprendi na porrada, né, que eu tinha que entender também dessa parte também da administração. De negócio. Né? O business em si, né? Isso foi bem legal. E foi uma chavinha também, né? Foi outra chavinha que virou, né? Para eu poder realmente aprender o que era o negócio, né? O business. O mais legal da minha época lá, acho que é a mesma época do Rodrigo, é que... acho que até hoje a gente pode falar isso com um empresário de qualquer segmento, né? Existia você disputar muita concorrência com outras agências, ou você escolher caminhos que tinha pouca gente brigando, né? Sim. Então, se você, por exemplo, o cenário digital na época não era um cenário que todo mundo brigava. Pouca gente conhecia, pouca gente sabia fazer. Então, quem se especializava, começava a ter aquela coisa do oceano azul de começar a voar. Nadou de braçada. Nadou de braçada. E eu lembro que na minha época, a gente se especializou em mídia. Porque hoje é fácil, né, cara? Hoje você joga ali... Quando você quer investir, os canais já vem tudo ali pontuadinho para você, as métricas estão tudo ali, é tudo programado, né? Na época era era Excel. Eu vou falar, era muito mais tesão trabalhando. Não, porque assim, porque era na unha, né? Você pegava ali, o cliente passava a verba. Tinha negócio de apertar aplicativo. Não tinha nada disso, cara. Você fazia as campanhas, imprimir, o visual, levar com material, montar mockup. Era muito legal. Aí eu lembro que os jornais não passavam preço. Eles falavam assim, o meu centímetro por coluna é X. Cara, daí você tinha que calcular, eu falei, puta, mas isso aqui é um tabloide, isso aqui é standard, isso aqui é um germânico. Então você vai ter, puta, mas o standard meia página é tanto, você calcula a centimetragem, da centimetragem você calcula pelo valor de centímetro por coluna. Aí depois que você chegava no padrão deles, vocês iam negociar. Cara, e pouca gente fazia, e aí a gente começou a se especializar em mídia, e agências contratavam a gente para fazer mídia. Então eles pegavam o cliente, só que daí eles, para administrar a conta, eles vendiam um pacotão criativo, tudo, só que aí a parte de mídia eles não faziam, eles terceirizavam pra gente. Cara, a estreia do Jundiaí Shopping é a gente que fez, só que a gente não aparece. Mas você sabe que eu me vinguei, né? Depois eu montei um jornal impresso. Então, mas me conta, e aí, depois da agência, circulando, o que rodou? Cara, aí depois da agência como eu falei, não sabia nada de administração, então acabei
Teve que aprender na marca? Não, eu me ferrei. Ah, se ferrou. Me ferrei. Quebrei, saí, falei, não, Putz. entendeu? Pô. Mas assim, as pessoas falam assim, quebrei, entendeu? Assim, cara, eu não acho ruim, às vezes, quebrar não. Você aprende tanta coisa quando você quebra, cara. Pé na bunda também te leva pra frente. Nossa, cara, ele falou assim, porra, mas o que eu fiz de errado, né? Eu falei, meu, sei lá. E aí eu comecei a trabalhar, assim, eu quebrei na verdade porque eu comecei a ir para uns caminhos que também não foram muito bons para mim. Comecei a trabalhar com marketing político, entendeu? E aí eu fui para outros caminhos e falei assim, bom, para mim Deu, cara, não mas só fazer um parênteses, marketing político atraía muita gente. Sim. Por quê? Existia uma lenda que marketing político é uma aposta e se você acertar, Sim. Você vai. então, você vai, porque daí você tem 4 anos ali de uma conta garantida, você tem volume, porque as prefeituras e os políticos tinham que investir uma grana para a própria comunicação. Então, era um bom cliente mesmo do ramo político, mas quando você errar... Eu faço ainda algumas coisas para alguns amigos, né? Então, tipo assim, mas para Não amizade é mesmo, para seu foco, ajudar, né? entendeu? Não é mais meu foco. Mesmo porque, assim, eu mudei por completo, né? Aí, em 2012 eu montei uma outra agência, né? Que aí Aqui em Jundiaí mesmo. aqui em Jundiaí mesmo, mas assim, eu queria dar mais consultoria, então eu quis fazer uma coisa mais seleta mesmo, né? Aí atendi alguns clientes, então, aí são clientes mais do varejo, comecei a ir, então, peguei de roupa, de alimento, algumas coisas mais no varejo mesmo. Aí em 2014, cara, eu tinha um problema de saúde, eu falei, cara, será que eu quero continuar trabalhando com agência, né? Envolver emocional, alguma coisa? Não era nem emocional. Eu tive um problema de saúde e falei, cara, eu não quero mais trabalhar com agência. Tipo assim, muito tempo, né? Tipo assim, eu comecei a fazer design em 17, cara. Na época eu trabalhava com você nem acho que não são da época, PageMaker, sabe? Porra, como não lembro, pô? Pô, não, quantos anos você acha que eu tenho? Vocês são da época. Aqui tudo rodou de Eu tenho 43 anos. cara. Então eu tô com trabalhei 40. PageMaker, O meu pra fazer primeiro- jornal. Pra fazer jornal, velho. PageMaker. Editoração eletrônica. Não, PageMaker era horrível. Talvez o Guilherme não lembre. O Guilherme não lembra, mas PageMaker... não lembra PageMaker. Então eu pegava assim, Não, era PageMaker Não. Corel. Corel. Photoshop Corel, 4, cara. Tipo assim, eu Photoshop. sou da época assim, dos 17 anos eu comecei a fazer isso. Então, tipo assim, dos 17 até 2012, né? Deu encher o saco. Aí em 2014 eu falei, não, cara, eu não sei se eu quero Aguenta ficar mais. nesse negócio de publicidade mais. Eu falei, vou montar um jornal. Entendeu? Aí eu pensei assim, vou mudar mesmo, né? Vou montar um jornal. Aí comecei a montar um jornal impresso. No começo era Jundiaí Notícias, né? Eu queria trabalhar as cidades do aglomerado, né? Só que eu vou fazer um jornal diferente, gratuito, esquema de distribuição em supermercados, com um displayzinho de graça, a pessoa ia lá uma vez por semana. Os anunciantes, pegava, buscando o anunciantes. anunciante que bancava, e distribuía nas 7 cidades do aglomerado urbano. O negócio deu certo, deu tão certo que tive que expandir, né? E assim, só que quando eu comecei a expandir na impressa, eu fui para 19 cidades aí, fiz um estudo, né? E de 7 fui para 19. Mas no mesmo raio... Espiral, entendeu? Então assim, pegava Indaiatuba, pegava Itu, Salto, então, Valinhos, Vinhedo, então assim, fui no espiral, isso daí. Aí o que aconteceu? Eu aumentei isso daí, só que a marca Jundiaí para fora Acaba perdendo força. ia perder força, né? Porque isso é até um problema quando a gente vai nomear uma empresa, né? Quando você coloca a região ou de repente um limite, depois quando você quer crescer você fica um pouco travado. Né? E aí na época o Bom Dia teve uns problemas, na época tinha um jornal Bom Dia, né? Sim. E não sei como chegaram na gente, já tinha sido vendido, tipo assim, a marca tinha saído para um monte de lugar. Saiu do Ávila e foi para uma empresa aí que tinha nome de fruta, nem lembro qual que era. E os caras vieram falar pra gente se a gente queria arrendar o Bom Dia. Acho que foi do grupo Tráfico, não foi? Foi, aí depois foi saindo, né? E aí eu falei, pensei, mas arrendar um jornal, né? Tipo assim, mas você faz crescer, só que a marca não é sua. Né? Eu falei, não vale a pena, né? Eu falei, não quero. E aí, falei, bom, vou pensar, e aí eu pensei, bom, vou pegar um nome que seja parecido com Bom Dia, e aí eu criei o Novo Dia. Né? Então aí veio o Novo Dia, fui ver marca e tudo mais, estava tudo aqui para registrar.
E aí eu registrei a marca Novo Dia e aí eu comecei a trabalhar em cima disso aí. Só que aí, quando eu fiz esse passo, eu dei alguns passos muito importantes para o crescimento do jornal ali. Primeiro, foi auditar a tiragem. Então eu peguei a Associação dos Jornais do Interior do Estado de São Paulo para fazer a auditoria. Então a gente imprimia 25 mil jornais auditados. E o segundo, eu comecei a travar uma guerra com a ANJ, que é a Associação Nacional de Jornais. Por quê? Eles não queriam me ter porque eu era gratuito e era semanal. Quebrava um pouco. Que na verdade na época ainda era um pouco meio que novidade, não tinha ainda, né, jornal gratuito. Assim. Só que assim, o que acontece, né? Mas não o gratuito, ele quebra alguns parâmetros do jornal comercial. Sim. E aconteceu. Interessante. E aí eu comecei a fazer solicitação para entrar e tudo mais, e falei, bom, e aí falei assim, não dá, beleza. Aí um dia eles me ligam e falam assim, viu, fizemos uma reunião aqui e vamos começar a aceitar. Jornal gratuito. Eu falei, sim, boa. Foi uma vitória, entendeu? Entramos. Só que assim, eu tô falando da NJ, cara, é onde tá o Estado, a Folha, só os caras pica, entendeu? Tipo assim, 52 jornais, mas os maiores que tem, do Brasil. Entrando lá, conseguimos entrar e tudo mais, e aí começamos, então, auditado, a NJ, e aí fomos. Então, assim, tinha chance de falar, o único jornal da região toda, que era da NJ, então essa é a nossa campanha principal, né, auditado, então assim, foi um negócio bem legal. E aí eu falei, bom, vou começar agora a investir em vídeo também, fazer produção, então a gente começou a comprar equipamento, né, começamos Já tinha site, redes sociais, então, assim, foi muito importante pra gente. E aí comecei com uma camerinha simples, comecei a fazer umas gravaçõezinhas básicas, né? E aí começamos a fazer algumas entrevistas, começamos a tacar no YouTube, e aí fomos crescendo nisso daí. Aí veio a pandemia. A pandemia veio misturar as cartas de novo. E isso é o que precisa falar. E aí veio a pandemia. Não, cara, assim, imagina, jornal gratuito, em supermercado ninguém ia pegar. E o medo que as pessoas estavam de pegar qualquer coisa. Não é verdade. Entendeu? Ninguém queria pegar nada. Entendeu? Então, a pandemia veio para dar uma chacoalhada na gente, né? Então, eu falei assim, aí eu tomei a decisão, tipo assim, eu já tinha um plano para parar de imprimir jornal, lógico. Era uma tendência, né? Era uma tendência, mas assim, ainda eu ia ficar uns 3 anos, né? Uns 3, 4 anos ainda imprimindo. Aí veio a pandemia, eu falei, bom, então agora mudou um pouco de figura. Tem que acelerar, né? Paro de imprimir. Só que aí eu invisto mais na questão de estúdio, aí montei estúdio, montei equipamento, comprei um monte de equipamento para fazer ilha, mesa e um monte de coisa para conseguir porque o seu universo se tornou... Você imprimia na gráfica do jornal de Jundiaí mesmo? Não, eu imprimia em Osasco. Eu cheguei a imprimir alguns jornais lá com o pessoal, só que eram jornais de bairro, porque eu tive jornais de bairro. Eu distribuía de casa em casa. Peguei 3 regiões, fazia 6 mil exemplares, só que aí eu imprimi aqui com o pessoal do JJ. Mas você tinha uma equipe de repórteres ou como que funcionava? Tinha uma equipe toda. Ou você fazia tudo PJ, por exemplo, a galera escrevia e mandava para você? Na época eu tinha... Tinha a galera do local, né? Mesmo. E depois da pandemia você muda um pouco de figura. Você, na verdade, você começa a contratar. E outra coisa, né? Entregar material. É que assim, aí é uma seara que a gente mexe aí, que é a obrigatoriedade ou não, né? Porque depois de um certo tempo, quando caiu o MTB, facilitou para quem queria ter o seu próprio canal. Porque até então era só o jornalista que poderia assinar uma matéria, né? E aí depois ficou uma escolha do veículo, ter ou não ter o jornalista para... porque o jornalista, se você for ver, ele é uma profissão meio que solta, né? O cara tá passando ali, ele tem o dom de escrever e tal, vai lá, grava, faz o vídeo. Mas antes não, porque antes você tinha MTB. Tanto que assim, eu tenho MTB, eu tenho um registro de jornalismo, mas por exercício da profissão, e não por ter cursado jornalismo. Então, assim, como eu tenho jornal... Mas você tem comunicação, né? Porque publicitário é comunicação. Mas o MTB ele não era a mesma coisa, não era o mesmo registro. Então, tipo assim... Você tinha porque você tinha o jornal. Na minha carteira de trabalho, que eu não tenho quase nenhum registro, entendeu? Lá no fundo tem uma folhinha lá do MTB, do registro de jornalismo. Então, tipo assim... e assim, é uma coisa que é um grande debate, né? Acho que aqui caberia um fórum, a gente ficaria a noite inteira conversando, porque... você vai ter os defensores de que toda a profissão tem que ter a sua regularização, né?
E a gente, como publicitário, já sofreu muito também, né? Assim como o jornalista sofreu. Ainda sofre, né? Publicitário ainda sofre. O jornalista sofria muito porque quando caiu o MTB, qualquer pessoa podia fazer uma matéria, qualquer pessoa podia escrever e não necessariamente ter passado por um curso de jornalismo, né? E é importante, às vezes, cara, você ter ali, entender como se faz uma qualidade, reportagem, segurança, respeito mesmo. E a gente, como publicitário, a gente também sofre, né? Porque daí é o sobrinho que faz, é o tio que também faz, né? E às vezes... Quantas vezes o publicitário não passa, né? Pô, meu, mas você cobra tudo exclusão logotipo? Meu sobrinho lá fez um curso de computador lá, ele Mas na época, cara, imagina aí, eu era design, tipo assim, meu... Agora com o Canva, né? Agora hoje tem o Canva, tem tudo mais, mas na época, cara, você tem que estudar, cara. Eu tinha... não sei se você lembra, quando você tinha agência, não sei se passava já, mas na minha época de agência em 2004... Passava os caras batendo na porta com livros de design pra você comprar. Sim, cada livro grosso assim que você comprava, ele pra ter inspiração. Pra ter inspiração, porque não tinha mais na internet pra você a inspiração ali. Você tinha referências, você estudava arte, você tinha uma. Hoje você tem o Pinterest, né? Você tem o Behance. Você fazer uma marca, você tinha que fazer tudo um estudo. Hoje os caras tacam lá, hoje tem inteligência artificial. Você pega o chat GPT pra fazer um logotipo. Não, faz o texto pra você, cara. Você fala assim, você digita criar roteiro para não sei o que. O cara escreve o roteiro. Outro dia eu tava tomando café, faz tempo isso, não é outro dia, né? Foi lá atrás, acho que foi ano passado. Tava tomando café com um jornalista meu, porque ele não trabalha lá, ele trabalha de casa, né? E eu falei pra ele, ele falou assim, cara, eu vou contar uma coisa pra você. Eu falei, o quê? Eu não escrevo mais, não. Tô tudo tacando no chat GPT lá e eu só depois faço a conferência, né? Sim, claro. Eu falei, cara, tá dando certo? Ele falou, tô vendo lá os índices, tá legal. Eu falei, então, cara, mete pau, entendeu? Vambora. Mas, cara, eu acho que isso é uma questão muito legal, que esses dias eu tava conversando com um amigo meu, o Fábio Ming, ele é advogado, inclusive, viu, Fábio? Você vinha aqui, é verdade, conheceu ele. E ele voltou de um fórum, parece que ele tava falando de inclusive, exatamente esse tema, né? Ele falou, cara, estamos ferrados e tal, porque esse negócio de inteligência artificial... A galera tá com medo, porque tá com medo de perder o emprego. E aí eu esqueci o nome daquele cara que é do Roberto Justus, o Walter Longo. Walter Longo, eu vi um vídeo dele esses dias, ele falando assim, cara, se você... As pessoas estão desesperadas, exatamente o que ele estava falando, né? As pessoas estão desesperadas com esse negócio de inteligência artificial e tal, mas se você entender como utilizar essa ferramenta a seu favor, imagina um jornalista. Ele tá usando, cara. Cara, mas ele só, se ele for escrever, quantas matérias escreve? Uma. Com o chat GPT, ele escreve 20. Sim. Então você aumenta a tua produtividade. Você aumenta a escala. Mas eu acho assim, e ele tava fazendo isso e eu acho legal, né? Você tem que dar o seu quezinho ali, entendeu? Você Exato, tem que dar o você seu. Tem, Você vai pegar o conteúdo. Por exemplo, se ele fala, Rodrigo, eu pego, por exemplo, matérias de fora, entendeu? Eu pego o link só. É super simples, né? Você pega o link de fora e fala assim, olha, fazer uma matéria baseada nesse link em português, entendeu? Ele já vai pegar o link, vai traduzir e vai fazer. Depois você tem que dar o seu quezinho ali. Você tem que mostrar a tua personalidade, ali. Então isso acaba facilitando demais, entendeu? Então você tem que usar, na verdade, a tecnologia para isso, né? Para potencializar o que você já tem. Exatamente, entendeu? A tecnologia está aí e você tem que utilizar. Por exemplo, eu estou terminando minha pós, terminei semana passada, na verdade. Pós do quê? Foi a última prova que eu fiz. Marketing digital? Metaverso. Metaverso. Eu fiz pelo IBMEC, né, em São Paulo. Foi a primeira pós-graduação do Brasil de Metaverso e Digital Manager. Você aprender a fazer isso daí. Vou utilizar isso? Não sei, entendeu? Mas hoje eu tenho uma possibilidade muito grande, principalmente de criar produtos digitais e você trabalhar com a questão do metaverso e tudo mais, que é muito interessante. E casa tudo com a comunicação. Hoje, o que eu falo assim, você é o quê? Você é uma empresa de mídia? Você é um jornal? Não, a gente é uma empresa de comunicação. Então a gente faz a comunicação baseada em conteúdos, principalmente. Então tudo é baseado em conteúdo. Então o portal hoje, eu tenho 3 portais de notícias hoje, cada um com um perfil diferente. Eu tenho o Novo Dia, que hoje está mais amplo, né? Então assim, ele fala com todo mundo e eu tento elitizar um pouco ele, né, para não ficar uma coisa muito popular. Eu tenho o Jundiaí Notícias, que eu tento focar em Jundiaí mesmo, né, na região metropolitana de Jundiaí. E eu tenho o Jornal da Cidade, que ele é mais popular. Então ele acaba sendo uma marca mais popular zona mesmo. Eu tenho esses 3 portais, então eu acabo trabalhando. Qual que é o carro-chefe? O Novo Dia, né? Acaba sendo... Mas o Jornal da Cidade é seu?
A marca é minha. A marca é sua? A marca é minha. Pô, o Jornal da Cidade, quantos anos tem de... Ele tinha, tipo assim, eu não posso confundir as coisas, porque assim, Uma coisa já quiseram até me enfiar os processos que tinha a antiga marca, o antigo dono, porque assim, Puta, a diferença é assim, quando você registra a marca, entendeu? Você não está colhendo também os problemas da empresa do passado. Claro. Porque assim, a partir do momento que uma empresa ela perde a marca, ela não tem mais interesse pela marca, beleza, ela fica disponível no mercado. Se você registrar, não vai significar que você vai assumir uma dívida de trás. A mesma coisa, o mapping, por exemplo. Se eles não tivessem... Ninguém quis comprar a marca ficou disponível no mercado. Se você registrar a marca mapping, você não está pegando os BOs que ele tiver. Mas eu respondo o processo. Alguns processos que aparecem da marca antiga, aí você tem que explicar lá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e aí você tenta se livrar disso daí, entendeu? Tenta não, você consegue se livrar disso daí. Mas assim... Mas eu não sabia, pô, que legal, cara. Então hoje três, tá na internet. Tem 3 portais. E aí você tem portal, e aí logicamente você vai abastecendo com hoje assim, Instagram. Hoje nas redes sociais do grupo, né, a gente atinge aí 300 mil seguidores. Então, legal. Uma coisa legal. Só que o mais interessante de tudo, né, eu ainda tenho perfil de impresso. O que é perfil de impresso? 45 mais, mulher, que eu não acho ruim, porque é o cara que tem dinheiro, entendeu? Então, assim, pro meu anunciante é bom. É formador de opinião. Então, é o cara, tipo assim, é o cara que tem dinheiro, então assim, se o anunciante... O cara ainda tem um ritual, né? É a experiência de leitura. Tomar um café, pegar o jornal, usar a perna. Eu não tenho mais o impresso, mas assim, as pessoas que me seguem veem desde a época que eu tinha impresso. Então, isso que é o legal, né? Eu trabalhei em cima disso daí. Por que eu falo assim? Tem conteúdo, então os 3 portais, só para complementar isso daí, né? E aí, um mês antes da pandemia, eu comprei a TV Sena, que é uma empresa de mídia indoor, quis diversificar um pouco, né? E aí eu comprei a TV Sena. O que é a empresa de mídia indoor? Só para explicar um pouco pro pessoal. Out of home. Né? Que é mídia out of home. São aquelas telas que ficam em elevadores, locais de grande circulação, que passam conteúdo e publicidade. Né? Tem estabelecimentos também, né? Padarias, tem padarias, tem supermercado, restaurante, então, né? Consultório. O que eu tinha, na verdade, quando eu comprei? E aí vem a pandemia de novo, né? Veio a pandemia. Mas foi legal, cara, porque assim, não é que seja legal comprar uma empresa e vem a pandemia e te prejudicar. Sim. Mas foi legal para eu conhecer o mercado, né? Porque eu comprei meio da porra louquice, né? Vou comprar, entendeu? Vai te dar tempo de... Cara, deu tempo de eu entender, deu tempo de eu poder até ver a questão de grade, né? Porque assim, você tem que ter uma grade. E na época que eu comprei, era muito grade comercial. E hoje, eu tenho 50-50. 50% de informação. Porque você já tem empresa de informação. Exatamente. Só você enfia lá. E 50% de publicidade. Sim. Então eu tento balancear isso aí, porque assim, as pessoas não vão ficar olhando para uma tela, ela fica passando propaganda toda hora. Entendeu? Então assim, tem que ser interessante, eu levo conteúdo. Eu levo dicas de nutrição, levo notícias, eu pego do portal, coloco também lá. Então assim, a gente consegue fazer umas coisas mais dinâmicas, né? E deu tempo de eu entender o mercado out of home e depois entender um pouco a tecnologia que envolve tudo aquilo, né? E aí, no finalzinho do ano passado, eu montei uma spin-off, né? Que é uma empresa que nasce dentro da empresa, né? Então, assim, eu montei uma empresa chamada Sena Blue, só que ela é de alta tecnologia. Então, eu peguei o sistema que eu uso na TV Sena para desenvolver tecnologia para as empresas. Como que funciona isso? Vou dar um exemplo que eu gosto de dar. Por exemplo, assim, você tem um supermercado, aí você tem a área de vinhos, que legal, então você tem a parte de... Uma adega ali, né? Se você colocar uma TV lá, aquela TV vai estar passando informações sobre vinhos e no geral, né? No geral. Só que assim, aí a gente coloca a nossa tecnologia lá, a gente coloca sensores, a gente coloca a tela, coloca o nosso sistema, e a pessoa, por exemplo, quando ela tira uma garrafa de vinho lá, o sensor identifica qual garrafa que ela tirou e a TV começa a falar para ela, conversar com ela. Que legal que você pegou esse vinho X, entendeu? Ele combina muito bem com tais queijos que a gente tem disponível aqui no mercado, entendeu? A gente consegue fazer esses links através de sensores, a gente consegue através de QR Code e tudo mais. Que na verdade você está colocando um enólogo ali, servindo, né, aquela pessoa, aquele usuário. Então, nossa, isso deve aumentar enormemente a possibilidade de venda, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, e não é só supermercado, tudo como exemplo. Serve como para qualquer segmento. Para qualquer coisa, entendeu? Você vai no home center,
Dependendo da argamassa que você retira ou do piso que você está comprando, já te dá qual tipo de argamassa que você tem que usar. Eu estou com um projeto agora com uma empresa de uma concessionária de veículos, né? A gente colocar pequenos QR Codes em pontos do carro, todos os vendedores embora. Uma tela ali. O cara chega a ler o QR Code e aí começa a precisa nem ter vendedor falar, mais. entendeu? Uma coisa que a gente usa, por exemplo, a Cena Blue, né, ela também atende a parte governamental, né? Então a gente tem telas em unidades básicas de saúde, para passar conteúdos de prefeituras, né? Não é só aqui que eu atendo várias, né? E aí o que acontece, por exemplo, a prefeitura coloca lá um cartazinho do lado falando sobre dengue, né? Só que tem um QR Code ali embaixo. E ali está passando a TV Prefeitura, né? Com as campanhas da prefeitura, as informações da prefeitura. Aí o usuário, né, o munícipe, ele vai lá e lê aquele QR Code sobre dengue. E aí começa a passar na TV. Que legal que você está preocupado em ajudar a população, a gente combater a dengue, não sei o que lá. E ele começa a falar sobre aquilo, entendeu? É como se fosse uma interação mesmo. Mas existe, por exemplo, eu lembro que eu vi isso, a primeira vez que eu vi, cara, acho que eu tinha comentado com você da Brasil Promotion, né? Antes dos bastidores aqui. Sim. E eu lembro, cara, ele... Diferente do que esse, quando você chegava na Brasil Promotion, ele tinha uma tela, cara, acho que era 70, era uma TV mesmo. Sim, grandona. E aí ele tinha um cara vestido de alienígena, e ele ficava lá dentro da tela dando as boas-vindas e tal. Quando a TV tá falando com uma pessoa e quando você faz isso daí, aparece algum personagem ou é só o som com um texto? Não, a gente faz personagem. Faz o personagem falando. Foi um exemplo assim, a gente falou nos bastidores, né? Um exemplo que eu gosto de dar também foi na festa da uva, que é a Saci Tintas. O Joãozão aí, fala João. A Saci Tintas colocou um stand lá e ele chegou pra mim e falou: Rodrigo, você não tem como colocar 2 telas pra mim? Eu falei, mas pra quê? A gente quer passar o nosso vídeo institucional, essas coisas. Eu falei, vamos dar mais. Vamos sair né? Vamos sair de 2010? Né? Vamos sair de 2010? Eu falei, cara, assim, ele tinha um patrocínio de das marcas lá, falar Souvenir, a Souvenir tem 5 bases de cores, eu não vou lembrar exatamente a tendência de cores que eles falam, né? E aí eu falei assim, bom, legal, só que assim, vamos dar uma interação nesse negócio, né? A gente pegou os atores da Festa da Uva, italianos, que estavam lá, levou lá pro estúdio, gravamos com Chroma, né, os atores, falando sobre cada uma das tendências, brincando sobre as tendências, mas brincando no humor mesmo. Então, tipo assim, falava italiano, brincava, falava assim, que legal, adoro essa tendência, e aí eles fazendo piada um com o outro. Foi uma interação muito legal. E a gente colocou lá, como eu falei, uma tela, as 2 telas tinham, né, e QR Codes que levavam essas tendências. Ali passava o vídeo normal, institucional de Souvenir, né? Mas quando a pessoa lia o QR Code ali, os italianos começavam a falar com ela, entendeu? Legal. E aquilo, na verdade, não é tipo assim que é uma novidade, mas é uma surpresa. Sim. Né? Então a pessoa está ali, lê o QR Code, no celular a gente manda para o e-commerce dessas tintas, né? Para já comprar as tintas daquela paleta, e na TV já começa a falar com a gente. Tem interação e tem landing page. Landing page também. Então a gente consegue fazer tudo isso aí. E é muito legal, cara. Tem muita coisa. A padarias, por exemplo, ou lanchonete, essas coisas. Tem se está muito frio, começa o cardápio de inverno. Se está muito calor, começa o cardápio de verão. A gente consegue por temperatura também. Então, assim... programação. O universo, cara, isso daí é muito grande. É muito grande. Então acaba sendo muito legal. Né? Que legal. Mas aí você faz isso daí só para Jundiaí ou você já está... Não, a gente faz atendendo o Brasil inteiro. Você tem tipo assim, a gente está pegando assim, a gente pega mais a região aqui, né? Porque assim, aí não dá muita demanda, né? Não dá para ficar atendendo muita gente de fora. Mas assim, a gente consegue atender qualquer local. Então isso acaba sendo uma facilidade. Porque a tecnologia é isso, né? Sim. É quebrar a fronteira. Continua com a TV Cena, tanto a TV Cena eu reinventei ela, comecei a precisar de franquear a TV Cena para poder expandir as telas, né? Sim. Abri no final do ano passado a franquia de Louveira e já vendi a franquia de Vinhedo, que vai abrir esse ano também. Então eu comecei a expandir a TV Cena, e o legal de você expandir a TV Cena é porque eu utilizo as telas dos franqueados, os franqueados podem utilizar a minha rede. Então isso a gente aumenta isso daí. Então, assim, o alcance, né? Então se ele vende para mim, tem tudo comissionamento, que é um site que faz toda a administração. Você, por exemplo, como que funciona o negócio? Eu quero colocar aqui na Love Burger uma TV Cena. Eu entro em contato com vocês e peço essa
tela, o essa sistema. tela, o sistema, você entende. Assim, tem duas opções. Ou você pode entrar pela TV Sena como mídia, ou a Sena Blue como tecnologia. Né? A Sena Blue a gente colocaria aqui alguma tecnologia que seja de menu board ou que seja de alguma coisa. Não, vamos pensar que você vai colocar na tela aqui, ó, uma tela de pedido. E aí quando você escolhe, fala, muito legal essa sua escolha, porque você sabia que combina com que esse lanche tem somente tantas calorias. Dá para fazer isso. Já dá para colocar tablets nas mesas para as pessoas já pedirem, já chegar, entendeu? Dá para fazer uma série de coisas, dá para fazer. Então tem essas duas possibilidades. Quando a empresa ela me procura, ou ela vai pela Sena Blue, que ela quer uma tecnologia ou uma facilidade, né? Que é, por exemplo, colocar... E aí nesse caso é personalizado. E é personalizado, né? Ou, se for na questão de mídia, a gente criou um projeto nosso chamado Clube TV Sena. O que é o Clube TV Sena? A gente leva a estrutura a gente leva vários produtos para a pessoa também, né? Não é só a mídia ali propriamente dita, né? A pessoa, por exemplo, quando ela acede à tela, ela tem direito a anunciar em outros pontos que ela escolhe. É um clube mesmo, a gente tenta fazer realmente uma união com todo mundo. Dependendo da sua participação e as vantagens que você vai ter. Exatamente. Então, assim, eu posso, por exemplo, colocar uma internet de graça aqui, com acesso para o pessoal, inclusive para colher dados, né, dentro da LGPD, que é muito importante falar. A gente consegue fazer, por exemplo, interação. Por exemplo, a gente contratou alguns atores agora e estamos fazendo algumas sketches para o público infantil. Né? E coloca na mesa um QR Code para começar uma programação infantil. Então a pessoa lê aqui, aí tem uma sketch de 1 minuto para criança, entendeu? Então a gente consegue fazer... Mas essa tecnologia aqui, eu estou tentando entender aqui como que você manda esse sinal, né? Porque você leu aqui com o QR Code, uma coisa é, por exemplo, ele entrar num site, mas como que a TV entende? Isso é tecnologia de vocês. É tudo online. Entendeu? Eu consigo alterar qualquer coisa do celular. Se eu pegar meu celular aqui e abrir, eu tenho acesso a todo o meu sistema, todos os pontos, todas as empresas, pelo celular, consigo fazer tudo. É um sistema de segurança ferrado, né? Porque para ninguém poder invadir, tem log para tudo, então assim, a gente consegue desenvolver isso daí e colocar em qualquer local o conteúdo. Então o QR Code nada mais é do que a gente chama que é um trigger, né? Um gatilho para alguma coisa que vai acontecer em determinada tela que eu mandar ele fazer. Que legal. Então aí eu seleciono assim, aí esse QR Code vai falar com essa tela. Então eu tenho uma programação tela e vai falar com essa daqui. Então, que doideira, né? Não, é mais legal. E aí, conversando nos bastidores com o Rodrigo também, de tanto projeto, a questão é tempo, né? Como que tá a agenda, como que tá... Cara, tempo é uma coisa assim que é muito escassa, mas como a gente falou nos bastidores também, a gente tem que focar e filtrar isso daí. Eu que tenho TDAH, foco é uma coisa que não tem muito. Não é palavra publicitário, velho. Porque eu posso aprender a mesma coisa. Às vezes eu tô focado no negócio, cara, aí toca o telefone. Puta, meu. Já viajou. Já não, esquece. Eu vou lembrar daquilo ali 2 horas depois. Cara, mas eu não acho ruim esse negócio, eu acho muito legal, né? Então assim, eu não tomo nada para essas coisas, entendeu? Mas assim, eu acho muito legal você prestar atenção em muita coisa, entendeu? Eu acho que para mim é uma particularidade que me ajuda, na verdade. Então assim, tem uma equipe que tende sempre deixar focado. Mais focado, para você poder viajar. O que eu vou fazer agora? Sei lá, vou montar um painel de LED na frente do painel. A gente colocou um painel de LED lá para a TV Sena, entendeu? A gente vai começar agora com a mídia outdoor também digital. Legal. Então a gente vai inaugurar agora no começo do mês. Então assim, vai passando na cabeça as coisas, eu vou criando, vou desenvolvendo. Aí eu chego com o pessoal lá que me segura um pouco. Né? E assim, minha equipe é legal por causa disso, entendeu? Eu não tenho sócio, então assim, eu sou sozinho, então minha equipe acaba me ajudando, tipo assim, vamos focar nisso, vamos focar naquilo, o que a gente pode fazer agora. Cara, vamos focar. Cara, outro dia... Foco. Pagamento, dia 5, meu. Já dia 8, você esqueceu de nós. Cara, assim, a gente tem reuniões sempre, né? E assim, quando eu comecei a ter reuniões com o pessoal da equipe, né? Eles falavam pra mim, Rodrigo, você precisa saber focar e falar o que você quer. Porque você chega e fala assim, não, é isso aqui, você acha que tá na sua cabeça, cara. Despeja. E assim, e eles acabam, assim, eu pedi pra eles, me segura, entendeu? Tipo assim, se eu tô viajando muito, me fala, olha, você acha que é o momento pra isso? Entendeu? Será que é o momento de você criar um novo projeto?
entendeu? Sei lá. Com então, tantos outros que a gente ainda não terminou. cara, então tipo assim, vamos focar, vamos organizar e isso é legal. Então assim, e é um pessoal que tá comigo faz muito tempo. Então, tipo assim... Já te conhece? Cara, então a gente tá junto ali, a gente tá sempre afinado nisso, e eles me seguram e falam assim, olha, vamos terminar isso daqui, depois a gente pensa nesse plano aqui, entendeu? Sim. E aí eu anoto lá pra gente pensar mais pra frente. Então, isso Tem um caderninho de ideias, né? Cara, mas é bom isso. E o bom de você ter uma equipe que é parceira, que é unida, é justamente isso, né? Sim. Eles não têm receio de falar comigo nada, eles podem falar, para, entendeu? Tipo assim, sabe que eu não vou, não tem esse negócio de, chefe, não pode, entendeu? É a galera que eu saio pra beber, é a galera que eu saio pra bater papo, sabe? Então assim, isso acaba sendo legal. Os caras te respeitam eles te respeitam pelo que eles sabem que você entendeu? construiu. Eu acho que aquele papo ridículo de família não é isso, entendeu? Mas é um papo, tipo assim, é legal porque a gente tem uma união. Sim. Não precisa ser uma família, mas um grupo de amigos, né, cara? Amigos, só você viu. Aí tá no mesmo negócio, tinha parceiro, você tá conduzindo aí, mas escuta, né, cara? E assim, o crescimento da empresa, entendeu? Significa o crescimento de todo mundo ali. Então, todo mundo tem que estar participando, né? Quando eu falo tem que estar, porque assim, se a pessoa não veste a camisa, não tem porque ela estar lá com a gente também. Então, assim, as pessoas que eu tenho hoje, elas vestem a camisa. E, tem gente que está comigo faz muito tempo. Por exemplo, eu tenho meu financeiro, por exemplo, a Mariana. Ela começou comigo em 2004. Caraca! Ela começou como secretária lá atrás, entendeu? Nossa. E hoje ela é uma menina de confiança comigo, entendeu? Ela tá comigo até 20 hoje. anos. Cara, praticamente, cara. Tipo assim, foi, voltou algumas vezes, entendeu? Mas tá comigo, entendeu? E essa última volta, já faz um tempo que ela tá comigo, então, e ela tá ali me ajudando em tudo. Sim. Então, assim, me conhece, sabe como eu sou louco, sabe como eu não paro, então... Sim. E é melhor ainda. Só que nesse meio tempo eu tive que aprender a administrar. Exato. Acho que foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. Né? Porque você vem de uma origem criativa, né? E aí você fazer a parte mais metódica, fazer a parte mais racional da coisa, não tão lúdica, é mais difícil. E eu sou uma pessoa extremamente tímida. E aí eu tive que aprender outra coisa, que é ser o comercial, ter a cara da empresa, né? Sim. E é uma coisa que eu tô adorando, tipo assim, eu adoro conversar com as pessoas, ir pros locais, ter ideias, bater um papo, sabe? Sei lá, tipo... estimular a parte criativa. É legal, cara. Porque você, assim, o que eu falo, né? Faço muita consultoria na área de vendas. E o que eu faço, viu? Você é criativo? Você vai ser bom vendedor. Sim. Porque às vezes a gente pensa que o criativo é só sentar e desenhar, ou sentar e fazer ali uma arte. Não, se você é criativo, você vai conversar com o cliente pensando, como que eu resolvo o problema desse cara? E você te atrai a solução ali, você conversa, troca ideia, cara. Você fala, funciona. Ele começou a falar disso aqui, eu já tava viajando aqui, ó. Num totem aqui, pra venda de lanche. Eu já tava viajando aqui. As coisas são muito legais. Mas assim, conversar com o empresário é isso, porque o empresário, você está conversando com ele não está pensando das 8 às 5. Ele tá 24 horas, ele sonha. Ele não está pensando que o mês de férias é tal. Você está conversando com o empresário, você está falando, faço isso em tal lugar. Aí ele já pensa, dá para fazer comigo? Você não para, né? Não para. Mas é uma cabeça que e às vezes você vai dormir, você fala, mano, pelo amor de Deus, cara, pensa direto, pensa em tudo. Dorme. A mente inquieta, né? A minha última jornada agora foi para a área de produção de documentários. Puta, que legal. Cara, e tipo assim, já é o quarto documentário que a gente faz. O primeiro a gente fez os 25 anos do BEAMA, que é um programa que tem aqui no município. Mas só do governamental, não privados. E até hoje eu não recebi R$1 do governo. Tudo eu pego patrocínio, é a parte comercial. Sim. Só que assim, o legal de eu fazer documentário é que eu só pego patrocinadores que realmente fazem sentido estar naquele projeto e vai ter um resultado. Então, como publicitário, eu tenho que pensar que aquele cara vai entrar no negócio e ter resultado. Entendeu? Porque assim, você pega a Jundiaí que não tem essa... não sabe como investir na questão audiovisual, eu tenho que dar tudo pronto pro cara. Então, tipo assim, olha, cara, você vai fazer isso, eu vou vir aqui, vou te ensinar como que vou te dar todas as artes com a sua marca já para você fazer isso, o seu marketing em cima dos documentários, em cima do patrocínio. Então, isso é uma coisa que é legal, cara. Tipo assim, e fazendo muito sentido. BEAMA, 25 anos, já peguei patrocinador. O Instituto Braille, 80 anos, já saí com patrocinador. Hospital São Vicente, 120 anos, entendeu? Vai lançar no mês que vem, está em pós-produção.
E o último que eu fui um pouquinho mais ousado. Eu fiz uma série com 6 episódios que ainda tá fazendo. Tá saindo. Gravando ainda. Não, já gravando tudo. Já tá saindo uma vez por mas semana. vai soltando. Né? Que está contando a história do projeto Cidade das Crianças, que o Jundiaí agora lá, colocou aqui, só que é de um italiano. Então, assim, a gente contou como que foi implementado aqui na cidade. E mesma coisa, não tem nada do governo. Onde que assiste São isso? patrocinadores. Onde que assiste o Projeto Peama, por exemplo? Onde está disponível? Novodia.tv. No novodia.tv você acha isso? Lá a gente coloca tudo. Que legal. Não, no YouTube é site mesmo. Você pode colocar novodia.tv, tá lá. No YouTube também você pode encontrar a gente como Novo Dia TV. Mas assim, eu tenho esse negócio de ter domínios diferentes, né? Novodia.digital, novodia.tv, a produtora é novodia.live, então assim, a gente tem umas coisas assim. Não tem nada com só domínios malucos, assim. É mais fácil também de você achar. Diferente, né? Eu peguei tudo que tinha no Novo Dia e registrei o resto do porque menos o .com. Não, porque a disputa no .com ela é grande, né? É difícil. Ninguém quer, o pessoal nem olha na hora de fazer o registro. E cara, tipo assim, essa parte do documentário eu adoro, porque você pega o criativo, né? Você dirige aquele negócio, você monta roteiro. Por exemplo, Cidade das Crianças, eu idealizei uma alienígena que veio para Jundiaí, que ela chegou através de um Google intergaláctico e aí ela queria saber o que era a Cidade das Crianças. E aí a gente fez com que as crianças fossem entrevistar os gestores da cidade. Que legal. Então, tipo assim, a gente fez uma coisa muito legal em cima disso daí. Não, o parque ali das crianças, você foi lá? Só que não é o mundo das crianças só. O mundo das crianças. Só que não é só o mundo das crianças. Esse projeto é muito grande. Né? Muito grande. Envolve saúde. Tanto assim, cada um dos episódios é uma das unidades, educação, saúde, é muito legal, cara. Que legal. Muito legal. Rodrigo, tá chegando o fim. Nem parece, mas já minutos já, meu. 50 minutos aí no bate-papo, eu acho que a gente poderia ir, papo de publicitário, dava pra ir até as 3, 4 horas da manhã. A gente começava a abrir umas Heineken aqui até as 6. Eu sou a favor. Eu sou sempre a favor dessa parte, quando chega é a melhor que tem. Rodrigo, a gente sempre pede no final da entrevista que o empresário conte pra gente e incentive, né? Pra quem tá assistindo, pensando em abrir o seu negócio, querendo sair do CLT e de repente ir para uma área mais empreendedora. Por que empreender é legal e por que empreender é bom? Eu acho assim, eu falo pra câmera. Pode falar, que é galera sua. Eu não gosto de ficar falando assim, cara, empreende. A pessoa tem que ter perfil, não é todo mundo que sabe e consegue empreender. Então, não adianta eu falar assim, em geral. Então, eu sou aquelas pessoas tipo poliana. Gente, vamos empreender geral, que eu acho que, pra todo mundo. Que vai dar certo, todo mundo vai conseguir trocar o CLT, porque não é fácil empreender. A gente sabe disso, não estou desmotivando ninguém, mas assim, é outro mundo, é outra história. Então, assim, você quer empreender, primeiro conheça exatamente o que você quer fazer. Vá para o Sebrae, vai para um monte de cursos, você consegue, estude muito sobre o mercado realmente. Saiba que você não vai ter vida, né? Então, como vocês falaram aqui, empreender é 24 horas pensando no negócio, então é uma coisa que é sem fim. E pense, não adianta ficar no arroz com feijão, você tem que sempre se reinventar. Mas tá dando certo. Cara, se você não pensar um pouco mais para frente, daqui a pouco tá dando certo hoje, amanhã já não tá dando certo. Quem não cresce desaparece. Né? Então, assim, pense muito antes e faça, tipo assim, agora você fala, pensei, coloquei na balança, é isso que eu quero? Cara, manda bala, entendeu? Coragem e vai. Agora, se você acha que não tem o perfil, pesquisa mais, não sai do CLT ainda, vai para uma... Porque não é fácil e não é para todo mundo mesmo. Exato. Chegamos ao final então. Rodrigo, agradecemos, acho que foi um papo hiper bacana aí. Show de bola. Né? Muita novidade, então, inclusive quem quiser segue o Rodrigo aí nos canais dele, são vários, né? .net, .tv, não sei das Novo Dia, TVC, joga Novo Dia, ponto, alguma coisa, TV ou cena, alguma coisa, vai dar lá. Projetos hiper bacanas, eu acho que até para um amigo empresário que está assistindo também, porque tem um público nosso que é empresário, então acho que é até interessante acionar o Rodrigo, porque tem muitas sacadas tecnológicas, né, que as pessoas precisam conhecer para colocar em prática. Luiz, agradeço mais um programa, nosso 23º. Rodrigo, obrigado por mais um programa. Obrigadão. Valeu, Rodrigo. Valeu. E, gente, aí chegamos ao final, então, de mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica do glamour, depois tudo deu certo. Aqui a gente quer contar toda a trajetória, perrengues e também tudo aquilo que o empresário passou antes do negócio acontecer. Ficamos por aí, até a próxima. Valeu.